tentar passar novamente. Mas se não der certo, tá no website, acho que vai aparecer aí, o Evangelho Eterno, mas eu não tenho toda a eternidade para pregar, né? Daí podem acessar a página, tem os vídeos, não só esse, mas tem os vídeos da Índia, tem um vídeo da Nigéria 2013, Hope Tour 2013, tem um vídeo da Tanzânia, Hope Tour 2011. Estamos trabalhando nos vídeos da Tanzânia 2015, Guatemala e Peru. Muito trabalho e não chegamos lá ainda. Enfim, eu quero agradecer pastor Yukio pelo convite, pela hospitalidade, pastora também, né? E também a igreja, né? Eu quero saudar a igreja, não somente aqui, mas também no Brasil. Podem estar assistindo o vídeo. Saudação a toda a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou casado. Minha esposa, infelizmente, não pode estar aqui. Está em Dallas, Texas, onde nós moramos. Tenho duas filhas, uma de 6 anos, chamada Hannah. Uma de 1.8, 1 ano e 8 meses, chamada Gracie. E que está no forno ainda, 0.8, chamado ainda estamos orando pelo nome ideal. A gente tinha um nome, né? Tínhamos um nome, daí a gente foi comunicar essa perspectiva desse nome aos irmãos brasileiros. Eles não conseguiam falar o nome do nosso filho, e daí a gente chegou à conclusão, quer saber? É melhor a gente contar outro nome, senão vai ficar traumatizado com o Brasil, não vai querer ir lá. Aí a gente está orando por outro nome aí. Esteja orando por mim nesse propósito aí, igreja, amém? Amém. Irmãos, eu quero dividir uma breve palavra com a igreja sobre o aspecto da grande comissão, os campos brancos, né? Deus tem me dado graça, tem me dado a oportunidade, eu sou muito grato, e tento comunicar a minha gratidão sobre essa oportunidade da melhor forma possível, para que não pareça que a gente esteja soberbo, né? Porque às vezes a gente pode dar essa impressão, e eu quero me humilhar perante a igreja, eu não quero de forma alguma dar essa impressão à igreja, amém? Porque a gente entende, com certeza, eu entendo que é pela graça de Deus que nós fazemos qualquer coisa, porque o inimigo que nós lutamos, se não fosse pela graça de Deus, ele nos cortava, fazia sushi da gente de tudo quanto é pedaço. É verdade ou não é? E mesmo com a graça de Deus, tem vezes que a luta é tão grande que parece que ele está fazendo sushi da gente de toda forma. É verdade ou não é? Então, pela graça de Deus, Deus já me permitiu de estar em 15 nações pregando o Evangelho. Já vi muita coisa pela graça de Deus. Já vi gerador funcionar sem gasolina, que o filme de Jesus possa ser mostrado na Nicarágua, na floresta da Nicarágua. Já vi tumores aparecer na Nigéria, na Índia. Já conheci uma bebê que havia sido morta, que tinha morrido, e através da oração do missionário local ela ressuscitou. Enfim, eu já vi o poder de Deus manifesto, mas o maior poder, a maior manifestação do poder de Deus, na minha opinião, é quando um pecador se arrepende e se torna a graça, a salvação aos pés do Salvador. Amém? Por quê? Porque essa é a mesma graça, a mesma salvação que eu e você dependemos, para que nós alcancemos a eternidade e também possamos cumprir o nosso destino nessa terra. Amém? O tempo nosso é muito momentâneo nesse mundo, irmãos. Devemos ter uma mentalidade de eternidade, devemos pensar nas coisas eternas. Amém? Eu quero tocar no tópico da conferência. O tópico da conferência são os campos brancos. Amém? João capítulo 4, versículo 35. E eu espero não aborrecer a igreja com essa palavra. Eu quero ser específico o máximo possível. Geralmente, evangelista, cadê o outro evangelista? Está em nome de Deus. Às vezes, evangelista geralmente tem aquela palavra, né? Aquela palavra específica, que ele é bom no negócio e a coisa flui naturalmente. É verdade, não é? Eu também tenho as minhas palavrinhas específicas que fluem mais naturalmente. Eu gosto de falar sobre a autoridade do cristão, os sinais que acompanham aqueles que creem. É uma coisa que me fascina e que me deixa dar aquela energia, entendeu? Mas eu creio que o Senhor me deu uma palavra específica para essa conferência, no aspecto da grande comissão e os mitos que às vezes dentro da igreja nós adotamos
mitos quanto à grande comissão. Há mitos que às vezes não são nem tão prejudiciais, mas também não ajudam no trabalho de cumprir a grande comissão. É um grande prazer pisar no Japão, é a minha primeira vez, é um sonho realizado. Eu tinha mencionado para o pastor aqui que era um sonho para mim pisar no Japão. Eu sonhava desde criança assistir o Jasper, né, o Jiraiya. Falei, puxa, um dia eu vou lá. Ontem a gente estava dirigindo aqui para Tóquio, eu falei, puxa, como é que a cidade está inteira assim? Já foi destruído umas 500 vezes no programa do Jasper, né, do Jiraiya. Está inteirinha e bonita a cidade. Eu estou maravilhado com a arquitetura do Japão, com a organização de tudo. É maravilhoso, impressionante mesmo. E, enfim, voltando ao tópico do assunto, né? João, capítulo 4, versículo 35, a palavra diz assim: não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo. Eu quem é a igreja? Quem está falando eu aqui? É o mestre, amém? Falou eu aqui, tem moral para falar eu, né? Que é o mestre, tem moral para falar eu. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos. Em outras palavras, levantem as cabeças, levantem suas cabeças e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aleluia. Amém? Esqueci de pedir a igreja para levantar, mas a igreja me perdoa. Amém? Queridos irmãos, nesse verso que a gente acabou de ler, o Senhor, ele traz com uma certa urgência essa palavra específica aos discípulos, que se aplicam a eles no versículo, e da mesma forma se aplica a mim e a você aqui hoje, porque nós também somos discípulos de Cristo. Com essa palavra rápida que eu quero dividir com a igreja, o meu objetivo é expor alguns mitos religiosos quanto à grande comissão e desafiar o status quo, em outras palavras, desafiar a apatia espiritual da igreja quanto aos campos brancos já prontos para receber os trabalhadores para a colheita. Os campos brancos significam campos prontos para a colheita. Alguns lugares a colheita é mais fácil, alguns lugares a colheita é mais difícil, mas os campos estão prontos para a colheita. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos observar alguns pontos interessantes dessa palavra. Vamos? O Senhor faz um desafio à apatia espiritual dos seus discípulos. De imediato, no versículo, nessas 2 linhas de palavra do Senhor, o Senhor já faz um desafio à apatia espiritual dos discípulos. Veja bem, o Senhor diz: não dizei vós. Ou seja, não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita. Ele faz uma pergunta, né? O interessante nesse trecho, igreja, é que o Senhor utiliza-se de um ditado popular: não dizei vós. Algo bem conhecido por todos ali, por todos os discípulos. Os discípulos eram homens de Deus. Eram homens que conheciam a lei de Moisés a certo ponto, da mesma forma que os cristãos conhecem a palavra hoje, né? Aquele pouquinho assim. Os discípulos eram judeus e conhecedores daquele tantinho assim da lei de Moisés. Homens que já até andavam batizando pessoas, porque a palavra diz, alguns versos atrás, no mesmo capítulo de 4 ao 2, que Jesus não batizava, mas os seus discípulos já andavam batizando. Diz assim: embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. Ou seja, homens de Deus, discípulos, homens de Deus, pastores, líderes da recém-nascida igreja, né? Porque ali, com os discípulos, nasceu a igreja. Não foi depois que o Senhor se partiu. Ali já nascia a igreja. O Senhor Jesus como o primeiro pastor de todos, né? Já nascia a igreja. Então, homens de Deus, né? Da recém-nascida igreja, que porém andavam com o Senhor, eram homens relutantes quanto a esse Messias de Nazaré. Homens, ok, estamos andando com o Senhor, mas
cremos no que ele está falando, vemos os sinais, mas homens relutantes quanto a verdadeira identidade desse Messias, esse aparente Messias que vinha de Nazaré. Esse Messias, esse suposto Messias, né, que transformava água em vinho, né, fazia uns truques bacanas assim. Imagina você andando com Jesus, de repente você vai numa festa com ele, né, e ele vai transformar água em vinho. O que você ia pensar, né? Ou esse suposto Messias de Nazaré que confrontava os comerciantes do templo, literalmente metendo o cacete neles, né? Metia o cacete. A palavra diz em João 2,15 que, tendo feito um chicote de cordas, ele expulsou todos os templos. Outra palavra, ele meteu o cacete nos vendedores ali em frente ao templo. Imagina, ele diz que ele é um Messias, o prometido de Deus, que vai salvar a nação de Israel, vai reinar por todos os tempos. Daí ele vai curando os enfermos, né? Vai fazendo os milagres, né? Transformava água em vinho. Aí ele chega no templo, faz um chicote e mete o cacete em todo mundo, né? Aí esse mesmo suposto Messias que falava que curava enfermo, né? A palavra diz lá em João 2,23 que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Ele curava enfermo, libertava os cativos, demônios saíam, enfermo curava, morto ressuscitava, e as pessoas viam esses sinais e criam no seu nome, né? Às vezes as pessoas ali criam nele, e os discípulos mesmos, crendo mais relutante quanto a essa crença. Verdade ou não é? Vou provar para você. E até esse suposto Messias que recebia visita de homens ilustres do alto clero judaico. Não, qual é o nome do cara? Nicodemos. A palavra diz que ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. João 3, versículo 1. Então, ele fazia uns truques bacanas, transformava água em vinho, metia o cacete do povo, que vendia na frente do templo, curava enfermos, expulsava demônio, ainda tinha moral com os caras da política. É ou não é? Fala na linguagem de hoje. Mas imagina, o Messias chega e faz isso tudo, e a gente está vendo isso. Ó, tem uns sinais que estão indicando essa veracidade. Porém, os discípulos tinham lá suas dúvidas. Então, o mestre, o Senhor Jesus, se utilizou de um ditado popular, bem conhecido por todos, para confrontar o status quo, ou seja, a apatia espiritual, que esses discípulos que andavam com ele viam os sinais, porém tinham lá suas dúvidas, né? Nós que somos brasileiros, né, nós também temos os nossos ditados populares. Vamos mencionar alguns só para a gente se familiarizar com o que é esses ditados populares, né? Um exemplo: em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Já ouviu essa? Essa é boa. Eu fiquei imaginando, eu fiquei rindo à toa, né? Eu fiquei imaginando a que eu achei esse ditado, eu fiquei rindo. Poxa, é engraçado, é pior que é verdade, né? Outra: antes tarde do que nunca. Quem já usou esse? Eu já usei esse. Outra, essa tem até respaldo bíblico, pastor, evangelista, vocês vão me ver. Santo de casa não faz milagre. Quem já ouviu essa? Essa tem até respaldo bíblico. Pior que é verdade, viu? É verdade. E o evangelista pode testificar dessa verdade. Tem lugar que você vai, você mal fala, o povo já está sendo curado, os demônios estão saindo tudo de retirada, mas na sua casa, na sua igreja, às vezes o bicho... Lá na Índia, pastor, estava comentando com o pastor Ikio, eu dividi uma palavra da mulher com fluxo de sangue, né? Todos conhecem. E foi uma rapada de 5 minutos. Depois o povo vinha, acabei a palavra, né? O evangelista Wilson Veiga, que viaja com a gente, missionário no Brasil, também representando a NS Ministries, ele pregou o evangelho, fez o convite de salvação, e eu falei sobre a mulher com fluxo de sangue. E depois a gente acabou a mensagem, o povo vinha e tocava a gente. Vinha tocar a gente da mesma forma que eu contava na história. Sabe o que era interessante disso tudo? O povo curava. Não fazia força nenhuma, pastor. Não tinha jejuado 40 dias. Não tinha orado a noite inteira. Eu estava até com sono. E o povo curava. O que aconteceu lá?
Tinha uma menina que era cripple, ela não conseguia caminhar, né, com a perna, sem uma bengala. Ela foi curada, ela carregando a bengala assim. Uma mulher que era cega voltou a enxergar. Crianças com problemas do corpo, assim, porque na Índia tem muitas dessas coisas, curadas. Problemas de braço, coluna, isso aí, por vários. Tem um vídeo contando essa história, mostrando até a mulher cega. Tá no YouTube, tá na página da INS Ministries, pode acessar. Acho que o nome do vídeo é a Vila dos Milagres 2, que tem 1 e 2. Enfim, pode acessar depois quando você tiver a oportunidade. Então, o Senhor se utilizou desse ditado popular para familiarizar os discípulos com até mesmo a situação em qual eles se encontravam, algo que iria se identificar com eles imediatamente e comunicar de uma forma efetiva. O ditado utilizado pelo Senhor fazia uma alusão direta ao tempo, ou seja, ele diz 4 meses. É como se ele estivesse confrontando os discípulos ao dizer: vocês dizem que há um tempo de espera, um tempo de aguardo, até o momento propício da colheita. É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês dizem, pelas leis naturais, pelas regras naturais que vocês estão acostumados, porque Israel era uma nação com uma economia basicamente agrária, algo comum e bem conhecido por todos. Vocês dizem que há um tempo de espera, um tempo de aguardo, até o momento propício da colheita. É como se o Senhor estivesse confrontando eles com essa mentalidade. Logo em seguida, o Senhor faz um contraste ríspido ao dizer: eu, porém, vos afirmo. Eu, quando ele fala eu, nada mais, nada menos que ele está quebrando esta barreira, esta mentalidade, se posicionando como o rei do universo, porque quando você procura identificar o que é o eu, é o grande eu sou, ele, eu, o great I am, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, o Messias, o qual vocês estão relutantes em acreditar. Eu digo, eu porém vos afirmo. Aleluia. Imediatamente, o mestre determina o seu tempo ideal quanto à hora certa de colher os campos brancos. Imediatamente após dizer eu vos afirmo, ele diz: agora, levanta a cabeça e perceba que o tempo ideal é agora. Aleluia. Os campos já estão brandos para a colheita. O momento é agora. É agora. A oportunidade é agora. Eu cresci no meio do futebol. Foi assim que eu fui para os Estados Unidos. E eu aprendi uma coisa no meio do esporte: você só tem uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. É agora ou nunca. Você só tem uma oportunidade para ganhar o jogo. É agora ou nunca. Você não tem o terceiro tempo do jogo. Às vezes você tem a prorrogação porque ficou no empate. Mas no reino, nesse jogo do espiritual que nós somos, não tem empate, galera. É agora ou é nunca. O tempo é agora, não é daqui 4 meses, não é quando... Vou direcionar os mitos aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Não vou entregar o jogo agora. O status quo que o mestre confrontava indicava uma apatia espiritual por parte dos discípulos. Indicava isso, que indicava esse status quo, essa apatia. Esse confronto do Senhor em João 4,5 indicava uma apatia espiritual por parte dos seus discípulos. Vamos ver por quê. Os discípulos até esse ponto viam os fortes indícios desse Jesus sendo o verdadeiro Messias, porém certamente tinham lá suas dúvidas. Vai ver, ele era apenas um profeta, né? Tem respaldo bíblico para essa possível mentalidade dos discípulos. Vimos em um outro livro que Jesus perguntou aos discípulos, dizendo:
quem dizem os homens quem eu sou? Né? Aí os discípulos responderam. Está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 28. Quem dizem os homens quem eu sou? O Senhor perguntou. Aí os discípulos responderam: João Batista. E outros, uns dizem o Senhor João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Eu acho até irônico, até meio tolo o que os discípulos responderam aqui. João Batista. Com todo respeito a João Batista, o cara, não sei se a esse ponto ele já estava morto. Não sei se você sabe que o João Batista cortaram a cabeça dele. Não sei se ele estava morto. Quando eles mencionaram aqui, o povo às vezes imaginava que Jesus era o João Batista ressuscitado, que é. Enfim, esse não é o tópico aqui, mas eu estava observando que tolice, né? O João Batista já estava morto ou estava vivo? Se ele estava vivo, não podia ser Jesus. Ele estava morto, como é que ele ia ser Jesus? Né? Enfim. E aí o Senhor, após perguntar o que o povo pensava sobre ele, ele lhes disse, né? O Senhor pergunta a eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. A pergunta do Senhor, no começo da história, na verdade, na minha opinião, o mestre, eu acho que não estava nem aí o que o povão achava que ele era. Ele queria saber mesmo quem os discípulos achavam que ele era. Aleluia. Por quê? Era com ele que os discípulos caminhavam, era com ele que os discípulos comiam, era com ele que eles viam os sinais, aqueles sinais que mencionamos. Era com ele que o mestre metia o cacete lá nos vendedores do templo. Era com ele. O Senhor estava querendo saber que eles, os seus discípulos, o que eles achavam com relação a quem ele era. Aplica-se perfeitamente a nós hoje. O que o mundo lá fora pensa? Você acha que o Senhor não sabe que o shintoísta acha que Jesus não era mais nada menos que um homem com grande sabedoria? Você acha que o Senhor não sabe que o budista achava que o Senhor era nada mais ou menos que um homem iluminado? Uma pessoa alcançando o nível do Buda? Não acha que o Senhor sabe que o muçulmano não, ele crê que Jesus era apenas um dos profetas, um grande profeta? O Senhor sabe. Ele sabe da imagem dele lá fora. Ele não está preocupado com a imagem dele lá fora. Ele está preocupado com que os seus discípulos, você e eu, como que nós o vemos. Como que nós o vemos, porque essa visão determina a forma com a qual nós nos relacionamos com ele. Aleluia. E com o mundo. Aleluia. É verdade ou não é, igreja? Hello. Entendeu? Então, daí, né, o Senhor fez essa pergunta, né? Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Daí o Pedro, né? O Pedro era o cara. Daí o Pedro, com seu jeitão impetuoso, né, tal, chega lá, né? O Pedro, por sinal, ele era um cara que gostava de agradar. Não sei se você percebeu isso quando você lê as palavras. Ele tinha esse jeitão espontâneo dele. Ele era impetuoso nas suas reações. Porém, era uma pessoa que não aguentava um confronto. Ele queria agradar aquele que estava mais próximo. Tanto é que vemos num dos livros que o apóstolo Paulo confrontou ele publicamente, porque, como sendo um judeu, ele estava lá, não sei aonde, com os gentios, comendo, jogando baralho, né? De boa. Aí chega os judeus, ele para de comer com eles, para de jogar baralho. Tem gente que fala baralho é do diabo, mas eu também não curto não. Aí chegou, para de comer com eles, para de conversar com eles, e aí volta só a comer, jogar baralho com os judeus. Aí o Paulo meteu o pau nele, publicamente.
Né? Então o Pedro tinha essa característica sobre a sua personalidade. Ele era impetuoso, espontâneo, e ele gostava de agradar. E toda a igreja tem um Pedro, viu? Toda a igreja tem um Pedro, não tem jeito. É possível que todos nós tenhamos um pouquinho de Pedro dentro de nós. É verdade. Eu não me isento dessa possibilidade também não. Estou me vigiando, né? Daí o Pedro vai e fala: e respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Em uma das versões, né, o Senhor, parece que o Senhor fala, essa revelação não vem de você, mas dos céus. Mas nessa versão que eu estava lendo aqui no Mateus, no livro de Marcos 8, 27 a 28, o Senhor para a conversa aí. Ele fala: não fala para ninguém, não dizer a ninguém quem eu sou. Por que você acha que o Senhor fez isso? Será que o Senhor já não estava anunciando-se a si mesmo como Messias? Por que ele fala para os discípulos não falarem para ninguém? Certamente, possivelmente, porque ele conhecia o estado do coração e da alma, do intelecto, o intelecto e as emoções desses discípulos. Ele conhecia o estado espiritual e a incerteza possível que havia dentro dos seus corações com relação à pessoa que ele era. Faz sentido, igreja? Então, essa impetuosidade do Pedro, porém uma impetuosidade genuína, refletia também a incerteza que havia dentro de si. Que incerteza? Será que realmente vale a pena eu seguir esse Messias? Perguntas que possivelmente estavam ali na cabeça do Pedro e dos outros discípulos. Será que vale a pena eu seguir esse Messias? Será que realmente ele é o Filho de Deus? Eu vejo algumas indicações, mas será? Ele vem de Nazaré, mano. Será? Será que ele é realmente o Messias? Ouvi dizer que o Messias ia nascer em Belém, em Bethlehem, não era? Aí o cara de Nazaré, né? Será que suas palavras realmente são verdadeiras? Perguntas, porque eles ouviam a palavra do Messias, eles ouviam as palavras do Mestre. É as palavras que ele falava, que o Mestre falava a eles. Os discípulos tinham a escolha de dizer verdade ou não. Será que é possível que essas perguntas não cogitavam-se na mente dos discípulos? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque elas cogitam na sua própria mente. Essas mesmas dúvidas crescem como question marks, cogitações de dúvidas e incertezas na nossa fé, na nossa própria mente. Não me isento também. E olha que eu já vi muita coisa, meu Deus. Muita coisa. Estas, meus irmãos, são perguntas genuínas que todo cristão verdadeiro, algum momento em sua caminhada de fé, especialmente durante as lutas, pode se ver perguntando e questionando a si mesmo. Quando a gente passa as tribulações, aí que a nossa fé é testada mesmo. E o Senhor certamente Ele permite as tribulações virem para que Ele possa testar a genuinidade da nossa fé. E como Ele fez com os discípulos, saber que nós realmente temos a certeza absoluta de que Ele é o que Ele é, de que Ele é quem Ele é, que Ele faz o que Ele faz. Às vezes a gente ouve de milagre, a gente vê demônios saem por quanto é lado, a gente vê cura acontecendo, mas e as dúvidas ainda estão no nosso espírito. A nossa luta também é contra a carne e flesh and blood, carne e sangue, contra as forças espirituais nos lugares altos. O Senhor conhece bem a natureza da nossa luta. Ele permite, às vezes, as lutas virem para que nós sejamos polidos, refinados e testados nessa fé que nós dizemos ter, porque Ele está preocupado com o que nós aqui dentro pensamos com relação a Ele, e não o que lá fora estão pensando e falando sobre Ele. Porque o sal da terra está aqui dentro, não está lá fora. O potencial de transformação de uma nação, de uma comunidade, está dentro da igreja, não está lá fora. Aleluia. O Senhor se preocupa com aqui. Como nós estamos com relação a Ele, para que nós possamos assim afetá-lo lá fora.
Faz sentido, igreja? Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, não é pecado em si o questionar, mas o questionar, uma vez aceito em nossas emoções, o coração, e cauterizado o nosso coração, a nossa mente, esses questionamentos têm o poder de afetar a nossa fé e, consequentemente, a nossa vida espiritual em si como um todo. Vai começar numa emoção. Será que eu não estou sentindo essa palavra? Não estou sentindo essa fé que eles falam? Aí daqui um pouco você se convence que talvez não é, não sei. Será que essa palavra é para mim mesmo? Será que ele realmente ressuscitou o morto? Será que ele está voltando mesmo? Olha a bagunça que esse mundo, será que ele está voltando mesmo? Será que a palavra fala que ele vai voltar? Que esses sinais vão acontecer antes que ele volte? Será mesmo? Será? Será que é a grande comissão? Será que esse negócio de ir falar para os outros? Será que é para mim? Será que é para mim? Daí, meus irmãos, daí que vem o problema da apatia espiritual. O status quo do qual estou falando, que o mestre evidentemente desafia com as seguintes palavras: não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita? Por isso que o Senhor faz esse desafio. Nós, igreja, nós devemos pessoalmente e corporalmente enfrentar os mitos religiosos quanto à grande comissão. O que é a grande comissão? Mateus 28, 18 ao 20, ali fala: então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final do tempo. Essa é a grande comissão. O livro de Marcos também está lá, Marcos 16. Mas infelizmente, igreja, o corpo de Cristo, ele se torna muito frágil e suscetível aos ataques satânicos quando pela falta de informação correta, a igreja imerge-se na crença de mitos religiosos que atraem o status quo, a apatia espiritual. Vamos verificar algum desses mitos religiosos que têm o potencial de trazer essa apatia espiritual dentro do corpo de Cristo, ok? E que tem o potencial de nos impedir de fazer parte dessa grande comissão, dessa grande colheita dos campos brancos. Mito número 1. Opa, a aguinha chegou aqui. Glória. Obrigado, irmão. Mito número 1 que devemos confrontar. Vai acontecer naturalmente. Muitos cristãos acham, consciente ou inconscientemente, que podemos fazer discípulos sem mudar nada em nossas vidas. Creem que à medida que vivemos nossas vidas próprias, fazemos o que temos que fazer da melhor forma possível, que os discípulos serão feitos quase que acidentalmente. Isso se reflete através de frases como: eu vou viver a minha vida diária, e se alguém quiser perguntar sobre o Evangelho, daí eu vou compartilhar o Evangelho. Okay? Ou, outro exemplo de como esse mito se reflete na nossa vida espiritual: eu vou viver da melhor forma possível perante todos os outros, no meu campo de trabalho, lá na rua, nos meus vizinhos, na igreja, ok? Eu vou viver da melhor forma possível perante os outros e vou orar para que eles comecem a se interessar em Jesus. Eu vou viver bem, eu vou fazer tudo certinho, mas eu não vou forçar a barra. Eu vou viver, fazer certinho, vou orar para que alguém se interesse, ver lá, né, a luz em cima de você. Aí vem te perguntar: o que é essa luz aí em cima de você? Né?
Muitos cristãos estão dispostos a falar sobre ou declarar o Evangelho. Estão dispostos a falar ou declarar o Evangelho, mas somente se as oportunidades agradavelmente vierem ao seu caminho. Eles estão esperando o momento perfeito cair dos céus sobre eles, para que finalmente eles possam verbalizar ou começar a demonstrar o Evangelho. O pastor falou, o dinheiro não veio do céu não. Oportunidade para dividir as boas novas não vem do céu também não. Às vezes vem, mas você toma o primeiro passo. Eu estava em San Antonio, no Texas. Fui levar minha mãe, estava visitando, meu pai não é cristão ainda. Fui levar eles lá. E lá em San Antonio tem um chamado Riverwalk. É um rio artificial que eles construíram. E é um ponto turístico. E o meu pai ele gosta da cerveja, né? Aí a gente foi no farmácia, no Walgreens, para ele comprar a tal da breja dele, né? Aí minha mãe estava sentada num assento lá fora, e eu fui lá dentro com meu pai, fiz o que eu tinha que fazer para ajudar ele a fazer o que ele tinha que fazer. E chegou um cara do nada e começou a conversar com minha mãe. Minha mãe não fala inglês de nada, ficou lá ouvindo o cara, não sei o que minha mãe estava fazendo, dando atenção para ele não. Aí eu percebi que ela estava dando moral para esse cara, eu falei, o que está acontecendo? Fui lá, sentei do lado do cara e falei, cara, qual é a boa? Aí minha mãe falou, eu não sei o que tá falando aqui não. Pensando eu aqui ontem, eu tava boboiando. Daí minha mãe se levanta, vai com meu pai fala, ó, eu vou pro hotel, vou tomar minha cerveja. Eu falei, ok, vai. Aí eu fiquei lá com o cara, minha esposa sentou lá comigo, a nossa filha mais velha estava com a gente no carrinho. Daí ele começou a falar, ele estava conversando, falando minha mãe de uma religião lá, que tem até no Brasil. É um trem doido lá, um culto lá, que eles tomam um chá, aí fica doidão. É um culto, não vou falar o nome, porque eu não quero criar confusão nem nada também, mas é um desses negócios doidos lá, que eles tomam um chá lá de salve sei lá o que, e fica doido. E esse cara começando a falar, contando os casos que ele fala com o avô dele que morreu. Aí eu ouvindo isso aí, eu falei, meu Deus, eu estou passando férias com a minha família, meu pai. Ele já vem trazer uns demoniados deles para esse menino. Aí eu ouvindo a história, chegou a um ponto, ele não parava de falar, já estava de saco cheio. A namorada dele chegou, ela estava doidona, tinha tomado tudo, mas cheirado tudo também. E ela estava conversando com a minha esposa e eu conversando com ele, porque ele não parava de falar, já estava de saco cheio de ouvir os papos dele. Eu olhei para minha esposa, fiz aqueles sinais que só marido e mulher, sabe? Aqueles sinais, né? E eu falei, vem pra cá, eu vou pra aí. Aí ela veio, levantou, sentou do lado dele, eu levantei, sentei do lado dela. Minha esposa é bem paciente, tem bastante paciência. Ficou ouvindo o lero dele, e eu fui conversar com essa menina que estava doida. Ela estava piradinha, cheia de cocaína nela. Mas tudo quanto é tipo de bebida que você imaginar. Estava lá. Eu comecei a falar de Jesus para ela, minha esposa ainda ouvindo o cara contar os caos dele, do São da União e Salve lá. E eu falei, quer saber? Você não quer dar sua vida para Jesus, não? Resumindo, né? Falando, quer entregar a sua vida para Jesus? E ela, ok. Eu entrego minha vida para Jesus. Eu fiz uma oração com ela. Liderei ela numa oração de salvação, de arrependimento, de confissão. Ela repetiu a oração comigo, aceitou Jesus na oração, né? Aí, depois da oração, eu perguntei, e aí, como você se sente agora? Ela estava doidona ainda. Eu me sinto leve, parece que eu me sinto mais leve, parece que eu me sinto mais solta, sei lá, contando pra mim. Aí ela vai dar uma respirada bem fundo assim, vai e fala, você pode orar pra mim mais uma vez? Eu falei, qual é? Ela, tem um tigre e tem uma outra coisa atrás de mim que fica acoplada nessa parte do meu corpo. Foi o que ela me falou. Ela falou, tem um tigre, tem outra coisa que fica acoplada nessa parte do meu corpo,
e fica falando comigo, falando para me matar, falando para me cheirar, falando para me fazer isso, Ela falando isso para mim e essa menina tá pirada mesmo. Ela tá doidona. Aceitou Jesus para até ir para a glória, mas tá cheia de cocaína ainda. Aí ela pediu se eu podia orar por ela por isso. Eu falei, tudo bem, eu oro para você. Eu comecei a orar para essa menina. Meus irmãos, essa menina manifestou um demônio ali no Riverwalk. É um ponto turístico. A gente está sentado na cadeira em frente à farmácia Walgreens. Ela manifestou um demônio. Ela rugia e mostrava os dentes para mim igual um gato. Sabe quando um gato, um tigre está com raiva de você? Não sei se alguém já viu um gato bravo. Tenta encurralar um gato no canto assim, com o correio nas mãos, ver o que acontece. E ela mostrava os dentes para mim. E eu olhando assim e falando, meu Deus, não deixa essa mulher pular aqui em cima de mim não. Cai eu e ela no rio, vai nós dois para a cadeia e que leva mal é eu. Porque ela já é doidinha mesmo, fazendo o quê? E quem leva mal é eu. Aí de repente esse bicho, esse demônio estava manifestado nela, some e vem outro. E ele começa a rugir, olhar para mim, ela fechou a mão assim e tava assim, ó. E eu falei, meu Deus. Durante isso tudo tá lá os turistas, vinham os turistas, né? Aqui tá a cadeira, né? Tá eu sentado aqui, não, ela sentada aqui, eu sentado aqui, a minha esposa aqui e o namorado dela aqui, e tá os turistas. Eles vinham assim. Aí virava. Aí 3 minutos depois, o mesmo turista. Um minuto depois, o mesmo turista. E a mulher rugindo, braba lá, e viu um policial fazendo a mesma coisa. Vendo essa mulher rosnando, e eu falei, meu Deus, não deixa nada acontecer aqui não. Daí eu me lembrei que o Senhor falou, quando se confrontou o demônio, ele perguntou quantos tinham nele, né? E o demônio falou, legiões, né? Aí eu falei, quantos de vocês estão nela? Aí o demônio, 6.000. 6.000. Eu falei, meu Deus, só comigo mesmo, que eu estou de férias. 6.000. Aí eu fiquei de saco cheio daquilo lá também. O mesmo turista que tinha passado umas 3 vezes, estava voltando de novo. Aí eu falei, quer saber? No nome do Senhor Jesus, eu te ordeno para sair dessa vida, para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, sai. Essa mulher deu um pulo para trás assim, na cadeira. Quando ela voltou 100% sã. Lembra, ela estava drogada, você estava cheirando sei lá o que, bêbada. Ela voltou 100% sã. 100% sã. Não estava mais drogada, não estava mais bêbada. Daí eu virei para ela e falei, escuta, você entregou sua vida para Jesus? Você tem noção do que aconteceu com você aqui agora? Ela, onde que eu estou? Ela não sabia onde ela estava. Aí eu falei, então esse cara aqui some da vida dele, some, desaparece, corre, vira para o outro lado, some, nunca mais vê ele e encontra uma igreja para você congregar. Ela levantou-se imediatamente, virou as costas e saiu andando o mais rápido possível na outra direção. Durante isso, estava o namorado dela lá, observando tudo, conversando com a minha esposa e olhando assim, ó. Daí eu falo, hey Steph, baby, let's go, vambora. Ela falou, então tá, vambora. A nossa filha está no carrinho de bebê do lado aqui, dormindo. Aí a gente, vamos levantar. Aí o cara fala, na hora que ela está levantando e fala, você expulsou o demônio dela? Eu falei, eu não, mas o nome de Jesus expulsou dela e expulsa de você também. Aleluia. Aí ele, deixa eu orar para você. Ele falou, deixa eu meditar, deixa eu orar para você. Eu falei, só se você deixar eu orar para você também. Aí ele, ok, negócio fechado. Aí ele levantou assim, a gente já estava andando, saindo. Aí eu falei, pode orar para mim. Aí ele fez assim, levantou e fez assim, ó. Eu observando tudo, irmão.
Lenga-lenga. Assim, ela começou a falar uns negócios lá que eu não entendia. Aí ele acabou meio frustrado a oração dele e falou: dang it, droga, você e sua esposa com essas conversas de Jesus aí confundiram os meus guias, eu não consigo ouvir eles mais. Aí eu falei: agora é a minha vez, deixa eu orar para você. Aí eu comecei a orar para ele. Na hora que eu comecei a orar para ele, ele começou a ficar tonto, zonzo assim, começou a cambalear. Aí ele vai: para. Não quero que você ore para mim não. Você e sua esposa falando de Jesus aí bagunçou os meus guias. Aí ele foi, levantou-se e saiu andando o mais rápido possível na mesma direção que a menina tinha ido. Eu oro para que ele nunca encontrou ela, que os anjos arrebataram ela de lá, que ele nunca mais possa encontrar ela. Aleluia. E eu oro para que ela esteja bem, firme, caminhando com o Senhor. Mas essa é a minha história aí, um pouco para acordar vocês também, mas vai contar um pouco do que é essa grande comissão, quando você se posiciona e quando você se você aceita que o Messias, que o Jesus é quem Ele é na sua vida. O Senhor, Ele te posiciona em situações onde você vai ter essas oportunidades de proclamar as boas novas. O Espírito mesmo se posiciona, porque o Espírito sabe o conteúdo do seu coração, e a ninguém, homem nenhum, pode enganar o Senhor. Você pode enganar a mim, pode enganar o seu irmão lá, mas não pode enganar o Senhor. O Espírito de Deus sabe onde está seu coração com relação a Ele. E o Senhor se preocupa como está o nosso coração em relação a Ele aqui. Nós, o corpo de Cristo, não lá fora, não eles lá fora, nós podemos ser sal, não eles, nós, só nós. Aleluia. Esse mito vai acontecer naturalmente. É o viver a vida. Eu vou viver a vida com os outros como sendo um caminho direto para fazer discípulos. Isso não existe. Isso não acontece, meus irmãos. Você tem que ser intencional na sua posição em Cristo. A grande maioria dos mitos populares, esses contém uma pequena pepita de verdade neles, mas é incompleto. Por quê? Porque viver uma vida cristã exemplar é parte de fazer discípulos, mas sem a proclamação intencional e demonstração do Evangelho é apenas viver. É apenas viver. Outra razão: viver uma vida cristã politicamente correta não leva a fazer nem mesmo multiplicar discípulos. Você pode ser o crente mais político dentro da igreja, fazer tudo certinho, seguir todas as regras, mas isso aí não está te posicionando para fazer discípulos. Certo? Não está. O ministério de Jesus, o ministério do Mestre, é um grande exemplo. Vamos ver. Jesus viveu com os outros, mas a cada passo do caminho ele orou, ele planejou e ele perseguiu intencionalmente. O crescimento e transformação dos seus seguidores, Jesus, foram feitos através de oração, planejamento e perseguição intencional. Jesus viveu uma vida intencional em tudo que ele fez. Aleluia. Qual o segundo mito? Só tem mais 2 mitos. 3. Total 5. Vamos rapidinho. Sei que tá ficando quente aqui, galera. Mito 2. Cruzar a cultura é um passo além do mandado geral. Ou seja, cruzar a nossa cultura brasileira, sair do nosso contexto brasileiro, pular dessa ponte cultural e chegar no japonês é algo além. É algo, não, eu fui chamado para ministrar aqui para os brasileiros. Só os brasileiros. É um mito que existe na igreja. Vamos ministrar no nosso contexto. Ok? Esse mito, ele sustenta que apenas selecionados, missionários, são chamados para atravessar culturas, para cruzar culturas, a fim de fazer discípulos. Ou seja, Deus escolheu você, meu irmão. Deus faz comigo o que o Senhor quiser, mas não me envia para a África, por favor. Esse chamado é específico para certas pessoas. Eu creio, meu Deus. Mas me envia, mas não me manda para a África, não. Eu não vou de jeito nenhum. Esse é um mito. É um mito que somente algumas pessoas foram selecionadas para esse chamado e que o resto de nós deve se concentrar em pessoas como nós, em nossa própria cultura. O problema com esse mito é que o mandato da grande comissão
comanda exatamente o contrário. Incrivelmente, meus irmãos, Jesus deu uma ordem para uma audiência, em sua grande maioria judaica, para ir um povo, na sua maioria, gentil. Os discípulos que estavam ali com Jesus, quando Jesus deu a grande comissão, eram judeus, em grande maioria judeu. Ele falou para eles: vão, faz discípulos de todo mundo. Ele está dando uma ordem para eles sair do contexto cultural judaico deles e cruzar fronteiras culturais e alcançar o gentil. Jesus ordenou aos seus seguidores judeus a irem para todos os grupos de pessoas, todo etnos. A palavra grega etnos para nações, mundos, povos. Em outras palavras, a grande comissão é em si um mandato para atravessar culturas. A grande comissão é um mandato para você e para mim atravessar o contexto cultural brasileiro nosso e alcançar o japonês. É sim. Não só o japonês, o africano, aqui no Japão também. Eu encontrei nigeriano ontem. E outros, mexicano também, tem mexicano aqui também. É um mandato. Cruza as fronteiras culturais e alcance. Além disso, o modelo de Jesus ordena a travessia de culturas. Vamos ver seu exemplo. Jesus deixou sua casa com o Pai, sua cultura, sua língua, seu povo com a Trindade, para vir à nossa casa, a terra, para o nosso povo, para falar a nossa língua e para crescer numa cultura judaica. Jesus, meus irmãos, era um missionário transcultural e ele nos manda a seguir seus passos, a atravessar fronteiras, a viver intencionalmente e fazer discípulos. Deus te trouxe aqui, você já está aqui, meu irmão, você já cruzou fronteira. Aleluia. Eu também sou um desses. Glória. Eu saí do Brasil com 17 anos, nunca pensei que eu ia botar meus pés fora do Brasil. Nunca tinha plano, saí de lá, estou no outro país, não falo a língua, tenho que aprender a língua, tenho que passar sobre os problemas que a gente passa com saudade da nossa terra natal, as depressões que acontecem, que são naturais, devemos lutar contra elas também, são naturais também espirituais, são outro assunto. Mas eu passei por isso também. Mas nós devemos ser intencionais, porque se o Senhor te posicionou aqui, é uma oportunidade que você tem, que milhares de brasileiros não têm. Mas é somente uma oportunidade se você se apropria dela. Só é uma oportunidade se você crê nessa oportunidade. Se você não crê, você vai viver a sua vida cotidiana, vai viver ela normalmente, fazendo tudo certinho, vivendo a vida política cristã correta, esperando e orando para que Deus toque o japonês no trem do seu lado para perguntar sobre a luz, sobre a sua cabeça. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Devemos ser intencionais. Quando nos apropriamos da verdade, cremos nela de todo o coração e somos intencionais, escuta aí, Deus te posiciona para situações que acontecem milagrosamente e elas vêm à sua direção, como foi o caso em San Antônio com essa menina do time lá. Entendeu? Então, Jesus era um missionário transcultural e nos chama a ser intencionais com relação a isso. Terceiro mito, e vou bem rápido agora. Jesus quer convertidos. Vamos observar isso. A coisa mais interessante sobre a grande comissão é que não nos manda fazer convertidos do cristianismo. Em vez disso, estamos a fazer discípulos de Jesus. A diferença entre o converter e fazer discípulo é crucial. Vamos observar algumas diferenças óbvias e cruciais entre o converter e fazer discípulos. O convertido muda de religião, o discípulo muda de mestre. Os convertidos seguem um sistema religioso, discípulos seguem uma pessoa. Convertidos edificam a cristandade, discípulos edificam o reino de Deus. Convertidos abraçam rituais, discípulos adotam um modo de vida. Aleluia. Convertidos amam a ordem para batizá-los na grande comissão, mas isso aí é tudo. Zipa, parou aí. Discípulos batizam, mas apenas no contexto de ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis a importância do corpo de Cristo local. Convertidos amam conversões,
Discípulos amam transformações. Aleluia. Faz sentido, igreja? Amém. Analise-se. Teste-se. Veja se você se encaixa nisso. Como convertido ou como discípulo. A obrigação é sua. Não é minha, não é do pastor, não é dos obreiros, não é dos diáconos, não é deles não. Responsabilidade é sua. Quem vai se posicionar perante o rei para ser julgado por suas obras, porque tem um grande trono branco, né? Julgamento é você. Aí você vai chegar lá perante o Senhor, e aí? Deus vai te perguntar, e o Senhor vai te perguntar, e aí, o que você fez com o meu filho? Aí você vai, sei não, pergunta pro meu pastor lá, ô Senhor. Vai, tenta dar um migué de Deus para você ver. Tenta. Não vai conseguir não, meu irmão. Quem tem que prestar resposta à tua oportunidade é você. Quem tem que prestar contas. Meu Deus, me ajuda com o português, meu irmão. Mito número 4. Penúltimo. Segura aí. Quando eu estiver preparado, pronto, tá pronto? Quando eu estiver apto, aí eu vou começar a fazer discípulo. Não, o pastor fala, vai lá dar aquele estudo bíblico lá na casa do Zezinho. Eu, não, pastor, mas eu não fiz o curso de seminário. Eu não dou conta. Quando eu estiver preparado, eu vou. Não, eu vou, pastor, eu vou. Mas antes eu vou fazer a escola dominical. Para me aprender usar o ABC da salvação. Esse é um mito, meus irmãos, porque não só um mito, mas é uma tática muito bem utilizada pelo inimigo para nos afastar da grande comissão. Uma vez que você já disse para si mesmo que não é capaz de fazer e multiplicar discípulos como Jesus por algum motivo ou outro, por falta de treinamento, por falta de experiência, por falta de habilidade, etc. Uma vez que você se diz isso para você e você sente que você só vai conseguir depois que você fizer tal coisa, daí você não cauteriza isso na sua mente, aí você acredita de uma vez por todas, você só consegue não fazer discípulo, falar de Jesus para alguém depois que você fez isso. Agora eu te pergunto, quem que você conhece no mundo afora fazendo discípulos como Jesus fez, que é super cristão? Quem? A mídia, a TV às vezes dá uma imagem totalmente surrealista de uma pessoa. Não existe super cristão. Não existe isso, meus irmãos. Pode ser o cara mais bem dotado com o dom da palavra no mundo. Ele não é super cristão. Mas ele se posiciona, ele se prepara, mas ele está fazendo alguma coisa. Além disso, ele não começou lá em cima, ele começou em algum lugar. Aleluia! Glória a Deus. Mas não existe isso, quando eu estiver preparado, quando eu estiver apto. Não! Uma vez que você já aceitou Jesus, meu irmão, é hora de você já começar a proclamar. Eu conheci o pastor Jackson Senhoga. Ele é um pastor em Uganda, Angola, um dos dois. Eu tive o privilégio de sentar com ele, bater um papo com ele. Ele é pastor de igreja na Tanzânia, na África, num país da África, não me lembro exatamente o nome da África, qual país. A congregação dele é 50 mil todo domingo. A igreja dele é no Estádio Nacional de Futebol. Sabe qual a primeira alma que ele ganhou? No mesmo dia que ele aceitou Jesus, ele foi e expulsou o demônio do mendigo. Expulsou o capeta do mendigo. O mendigo estava 15 anos desaparecido da sua família. Ele me contando isso. 15 anos. A família não sabia onde ele estava. 15 anos. Esse mendigo vivia no lixo. Expulsou os demônios daí tudo. Um dia de cristão. Não dava nem um dia porque tinha acabado de aceitar Jesus. Algumas horas de cristão. Expulsou os capetas desse cara tudo. O cara não sabia onde ele estava, 15 anos. Quando ele foi liberto desses demônios, ele estava se perguntando onde ele estava. Onde eu estou? O que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Essa foi a reação da pessoa. Ele me contando. Pode pesquisar depois, Jackson Senhoga. O cara é conhecidíssimo. Enfim,
Não existe supercristão. Jesus sabe muito bem do peso do seu chamado. E Ele não comissiona ninguém, e não comissionaria ninguém, não comissionaria a igreja para fazer discípulos sem a promessa e garantia da sua presença e sua autoridade, meus irmãos. Mateus 28, 18 ao 20, a grande comissão já expõe isso. Ele fala ali, ó, olha só. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, olha a promessa de autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha a comissão. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha a promessa da sua presença. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Negligenciar o processo de fazer discípulos agora em sua vida, porque você alega que precisa tal treinamento, tal capacitação ou crescimento, portanto na verdade, uma descrença de sua parte nas promessas de Deus. O que se consuma em pecado em sua vida? Será que ter a promessa de poder e presença de Jesus não é bom o suficiente para você se iniciar no processo de fazer discípulos, meus irmãos? Será que não é? Será que não é bom o suficiente? Não é bom o suficiente. Lhe digo, não é bom o suficiente se você é igual aos discípulos. Se você tem as mesmas dúvidas que os discípulos tinham quando o Senhor fala em João 4,35, e dizei vós, há 4 meses até a colheita. Se o seu coração está no mesmo estágio de dúvidas com relação à veracidade do Senhor Jesus como sendo o Messias e o Mestre que Ele é, então realmente o nome dEle, o poder dEle não é o suficiente para você. E é por isso que a sua vida espiritual é apática.